Muito bem, vamos mergulhar direto nisso. O que acontece quando um grupo tribal nômade, depois de passar 40 anos vagando por um deserto implacável, finalmente bate de frente com a terra que lhes foi prometida. Hoje, a gente vai analisar um dos períodos mais fascinantes, complexos e, honestamente, turbulentos de toda a história antiga. É aquela transição épica dos israelitas deixando de ser um povo errante para virar uma nação estabelecida de fato em Canaã. Uma jornada que começa lá no alto, com conquistas estratégicas brilhantes e promessas divinas, mas que num piscar de olhos desce ladeira abaixo para uma espiral de caos absoluto, guerras internas e uma crise espiritual profundíssima. Para entender essa transformação monumental, a nossa análise vai seguir 4 passos bem claros. Primeiro, a terra disputada. Segundo, a liderança de Josué. Terceiro, o famoso ciclo dos juízes. E, por fim, a esperança em meio ao caos. Parte 1. A terra disputada, geopolítica e a guerra espiritual no Antigo Oriente Próximo. Olha só, a entrada em Canaã não aconteceu no vazio, do nada. Essa região era literalmente o epicentro onde as superpotências da antiguidade batiam de frente. Durante séculos, o Egito mandou e desmandou ali, seguido pela ascensão do reino de Mitanni e a força imensa dos hititas lá no norte. Mas aí acontece algo absolutamente crucial. Surge um vácuo de poder. Por volta de 1200 a.C., rolou uma desestruturação geopolítica massiva. Invasores misteriosos, que a gente conhece como povos do mar, simplesmente desestabilizaram todo o Mediterrâneo. O Império Hitita ruiu como um castelo de cartas e o Egito entrou num declínio sem freio. E foi exatamente essa retração gigantesca que criou uma janela histórica rara, sabe? Foi esse vácuo que deu a chance para grupos menores, como os israelitas, se estabelecerem e reivindicarem territórios que antes eram totalmente inalcançáveis. E quando a gente olha mais de perto, no nível do solo mesmo, o cenário favorecia ainda mais uma invasão organizada. Canaã passava longe de ser um país unificado. Era, na verdade, uma baita colcha de retalhos com dezenas de cidades-estado independentes. Cada uma tinha o seu próprio rei e muros fortificados gigantes, tipo Jericó, Laquis e Hazor. Mas aí que está o grande ponto fraco. Eles quase nunca cooperavam entre si. As rivalidades internas consumiam toda a atenção e os recursos deles. Essa total falta de uma estrutura política e militar coesa transformou Canaã num alvo altamente suscetível para um avanço estratégico e unificado. Só que o detalhe principal aqui é que a verdadeira ameaça em Canaã nunca foi, em primeiro lugar, militar. Era uma batalha espiritual. As fontes mostram 2 sistemas que eram completamente incompatíveis batendo de frente. De um lado, a religião cananeia era um sistema baseado em rituais de manipulação. Era adoração a um monte de deuses, tipo El e Baal, que eram divindades das tempestades e fertilidade. E as práticas, envolviam prostituição cultual, orgias em templos e, de forma chocante, até o sacrifício de crianças para tentar acalmar essas divindades e garantir boas colheitas. Do outro lado, a religião israelita era centrada em um único Deus e exigia uma pureza moral rigorosa, justiça social e obediência. Então a batalha real que os israelitas tinham pela frente era a tentação gigantesca de se misturar com esse ambiente que era sedutor, mas profundamente corrupto. Parte 2. A liderança de Josué, estratégia militar e a organização de uma nação. Isso traz a gente direto para a era de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Essa fase marca uma liderança muito firme, uma unidade que impressiona e uma ação militar focada. Tudo começa com um evento monumental. O número 12 que a gente vê aqui representa as 12 pedras que foram tiradas lá do meio do Rio Jordão. O relato conta que as águas simplesmente pararam de fluir, de forma milagrosa mesmo, quando a Arca da Aliança tocou no rio. Josué então mandou erguer essas 12 pedras em Gilgal para servir como um memorial físico. A intenção era muito clara. A memória visual era vital. As gerações futuras precisavam lembrar de forma visceral dessa intervenção para conseguirem manter a fé viva. A partir daí, a liderança do Josué brilha demais, através de uma estratégia super sistemática, que foi dividida nessas 3 frentes. Na campanha central, o negócio não foi força bruta, mas obediência pura em Jericó, marchando em volta da cidade, seguida por uma emboscada tática muito inteligente em Ai. Na campanha do Sul, rolou a defesa surpreendente dos aliados em Gibeão, que inclui aquele relato dramático de uma chuva de pedras que caiu do céu e a extensão milagrosa da luz do dia. E por fim a campanha do Norte, onde eles conseguiram neutralizar uma aliança gigantesca liderada pelo rei de Hazor. Foi assim, dominando a região ponto a ponto. E essa parte ilustra muito bem o que aconteceu depois de todas as batalhas. É a logística de organizar uma nação inteira. A terra não foi só tomada e deu.
ela foi loteada com muito método. As 12 tribos receberam suas fronteiras certinhas, mas o que chama atenção é o planejamento brilhante aqui. A tribo de Levi, que eram sacerdotes, não ganhou um pedaço gigante de terra. Em vez disso, eles foram espalhados por 48 cidades no meio das outras tribos. O propósito? Manter a saúde espiritual e o ensino bem distribuídos por toda a nação. Além disso, criaram 6 cidades de refúgio. Isso era um sistema legal muito avançado para a época, para garantir julgamentos justos e evitar aqueles ciclos infinitos de vingança por causa de mortes acidentais. E para ancorar essa nova nação de uma vez por todas, o acampamento nômade finalmente cria raízes. O tabernáculo, que era a tenda sagrada que guardava a Arca da Aliança, é levado para Siló, e com isso, Siló se torna o primeiro centro espiritual fixo deles. Era o grande ponto de encontro para a adoração e para os rituais, unindo todo mundo em torno de um único propósito e uma só fé. Mas toda essa era de ouro da conquista chega ao fim com a morte de Josué, aos 110 anos de idade. Só que, antes de partir, ele reúne a nação inteira em Siquém para renovar a aliança. Foi um momento daqueles, de uma clareza moral impressionante, onde todo mundo prometeu fidelidade total. E assim, uma era de muita fé e propósito se encerrou de forma brilhante. Aquela geração, que viu os milagres com os próprios olhos, continuou leal. Parte 3. O ciclo dos juízes. Uma nação desce ao caos e à fragmentação. Como a morte de Josué e daquela geração inteira, as coisas simplesmente se desfazem e a gente entra num dos períodos mais sombrios e instáveis de todos os relatos. Chegamos ao brutal e caótico período dos juízes. E essa frase resume perfeitamente a época. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Dá para ter uma ideia do que isso significa? O vácuo de uma liderança central não trouxe liberdade para o povo. Trouxe um relativismo moral absoluto. A bússola quebrou de vez e a nação se fraturou. E esse colapso não foi aleatório, tá? Ele seguiu um ritmo muito previsível e trágico. Foi tipo uma armadilha, um ciclo contínuo sem fim. O passo 1 era a apostasia. Sem líderes fortes, o povo começava rapidinho a copiar as idolatrias dos vizinhos. Aí vem o passo 2, opressão. A proteção divina ia embora, as nações vizinhas invadiam e escravizavam eles. O passo 3 era o clamor. O sofrimento chegava no limite máximo e aí sim o povo lembrava de Deus e implorava para o socorro. E por fim o passo 4, libertação. Um líder totalmente improvável, um juiz, era levantado para trazer uma salvação temporária. Rolava uma paz por alguns anos, até a poeira baixar e o ciclo começar tudo de novo. Agora, quem eram esses libertadores temporários? Olha, eles passavam longe de ser reis impecáveis ou sacerdotes perfeitos. Na verdade, eram pessoas com falhas profundas que surgiam do meio do povo nos momentos de maior desespero. A gente vê o Eude, um guerreiro canhoto que usou uma tática de assassinato bem brutal. Tem a Débora, uma líder e profetisa fora de série, que orquestrou a derrota dos exércitos cananeus. O Gideão, que foi um gênio militar, vencendo com apenas 300 homens, mas que depois escorregou e levou a própria família para a idolatria. E claro, Sansão, famoso por aquela força absurda, mas também pela total falta de controle emocional, o que acabou num fim trágico e sacrificial. Mas o que esse período mostra de mais assustador não são as guerras externas. O inimigo real estava do lado de dentro. A sociedade estava apodrecendo. Aquele primeiro erro de não erradicar totalmente as práticas locais gerou um sincretismo super perigoso, misturando os rituais de Baal com a fé israelita. A corrupção religiosa chegou num nível tão absurdo que tinha sacerdote sendo contratado para servir ídolos particulares, como a história do Mica. E o fundo do poço moral acontece bem no finalzinho dessa era, culminando não numa batalha contra os filisteus, mas numa guerra civil interna, grotesca e sangrenta contra a tribo de Benjamim. Esquecer as próprias leis provou ser milhões de vezes mais letal do que qualquer invasão de fora. Parte 4. Esperança em meio ao caos. A história de Ruth e a preservação da promessa. Diante de tanta violência de uma sociedade se desfazendo, as fontes dão um zoom impressionante numa história que é muito íntima e silenciosa. A história de Ruth. Numa época em que os próprios israelitas que tinham recebido a lei e as promessas estavam virando as costas para a própria fé em massa, acontece exatamente o oposto com uma pessoa de fora. Uma mulher moabita mostra uma lealdade absoluta para a sogra dela, que era viúva, a Noemi. E ela toma uma decisão surpreendente de confiar e se abrigar na fé do Deus de Israel. Onde o que mais tinha era traição sistêmica, a Ruth entregou uma devoção pessoal e inabalável. E olha como isso muda o curso de tudo de um jeito que ninguém ia adivinhar na época.
Essa lealdade que parecia invisível acaba ativando um sistema jurídico antigo de resgate familiar lá em Israel. A Ruth se casa com o Boaz, um homem super íntegro de Belém. Juntos eles têm um filho chamado Obed. O Obed cresce e se torna o pai de Jessé, e o Jessé, adivinha só, se torna o pai do rei Davi. É surreal pensar nisso. A linhagem dos reis de Israel e aquela genealogia que prepara o terreno para a chegada do Messias, nos textos mais para frente, foi toda preservada por causa da fé simples e teimosa de uma mulher estrangeira, justo no momento mais sombrio de toda a nação. Isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão. A história dessa entrada em Canaã e de todo o período dos juízes prova que ganhar um território físico é sempre só o primeiro passo. O teste de verdade é conseguir preservar a identidade depois disso. Quando a geração de Josué, que ralou e viu os milagres acontecerem, foi embora, levou pouquíssimo tempo para um legado inteiro ir para o ralo por causa do esquecimento. Nós ficamos extremamente vulneráveis quando não cultivamos de propósito a memória e a lealdade às coisas que mais importam. O caos não costuma arrombar a porta para entrar. Ele simplesmente entra quando a próxima geração esquece por que aquelas portas precisavam estar fechadas. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente. Até o próximo estudo.